Muito boa tarde, é um prazer imenso recebê-los mais uma vez aqui na TV Rio Preto, no nosso canal 7. Agradecendo a audiência aí dos assinantes da NET, que estão curtindo a nossa programação através aí da TV Paga. Também nós agradecemos aqueles que estão aí através da internet, que se inscreveram no canal da TV Rio Preto no YouTube e também no Facebook e também na Insat TV. E você pode se inscrever, procurar aí os canais no Facebook e logo você clica lá, né, o famoso sininho. Quando o programa for ao ar, não só o nosso, mas todos aqui da emissora, certamente você vai poder assistir o que nós temos de melhor aí. Em breve nós estaremos no ar aí com vocês, apresentando através aí do canal 43.1 aberto a nossa programação pela rede Morada de televisão, com sinais aí para diversos pontos do estado, principalmente para as regiões de Ribeirão Preto, Araraquara e também ali pelas bandas de São Carlos e adjacências. Então as pessoas que têm aí o canal aberto, que não tem TV a cabo, também vão poder assistir na próxima segunda-feira e aos poucos vamos colocando a nossa programação. Por enquanto, está na Rede Brasil, você assiste as coisas de Brasília. Pois é, o nosso programa está aí hoje. Como sempre, nós vamos falar sobre a Covid, que não dá trégua, continua matando, continua infectando, não só pessoas que a gente não conhece, mas pessoas aí conhecidas, e quem reclamava que político não pegava a doença, tem vários aí vice-prefeitos, prefeitos, vereadores aí da região que infelizmente foram contaminados. A maioria está se recuperando, mas é uma situação realmente dramática. E nós vamos falar sobre esse assunto e outros assuntos também. Agora pela manhã, eu vi uma reportagem na televisão que não condiz muito com a nossa realidade, da questão da água de Rio Preto. E aqui nós temos o SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto. Temos aí diversos tipos de empresas. Lá em São Paulo tem a Sabesp. Vocês sabem que eles estavam adulterando lá em São Paulo o sistema de tratamento da água da capital de São Paulo em alguns pontos, Diz que chegavam lá caminhões, os caminhões com produtos químicos para fazer o tratamento da água. O caminhão, ele era desviado e trocado o material, ao invés de produto químico, jogavam água lá na água. Quer dizer, não tinha nenhum efeito, né? Até isso eles estão adulterando, até isso eles estão fazendo falcatruas. Para quem no Rio de Janeiro levou mais de 6 bilhões de reais nessa época de pandemia, o secretário de Estado lá da Saúde, isso aí não é nenhuma novidade. Mas pensar que estão fazendo isso com a água, que é um bem comum, que para atender a maioria das pessoas, é realmente uma coisa do outro mundo, né? A gente tem vergonha, às vezes, do ser humano, né? Pois é, Rio Preto tem 140 mortes por Covid e quase 5 mil infectados pela doença. Mais de 4.800. É isso mesmo que você está ouvindo. E tem mais essa agora, eu falei de adulteração. O Aeroclube de Rio Preto e as companhias aéreas e diversos setores da aviação estão aí deixando os aviões no chão, com medo de subir, porque simplesmente adulteraram o combustível dos aviões. E quem distribui? A nossa simpática e querida Petrobras. Vai dormir com um barulho desse, você pegar um avião aí e saber que o combustível adulterado pode criar uma pane e um acidente terrível, né? Pois é, auxílio emergencial. Caixa termina a liberação de saques da primeira parcela para beneficiários do terceiro lote. Vamos aos destaques policiais da nossa querida Daniele Jamal. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Storino. Acidente entre moto e carreta mata aposentado. Idosa de 78 anos é atropelada no Jardim Alto Rio Preto. Tora apreende mais de 1,5 toneladas de maconha escondida em carga de milho. Ibaep prende homem por tráfico de drogas em Santa Clara. Os destaques do setor policial em instantes. Aguardo ansiosamente, minha querida Dani. Pois é, vamos aguardar aí, porque nós estamos nessa terça-feira, viu? É terça-feira, dia 14 de julho. Estamos no inverno bem brasileiro. O nosso programa, o RP Agora, já está no ar.
Pois é, coloca aí pra gente aí, como sempre, o nosso simpático e temível WhatsApp. 988027000 é o nosso WhatsApp, né? O 17 é o nosso prefixo, que se você quiser passar textos, mensagens, áudios, vídeos, né? E você pode falar conosco aí, não só agora, dia e noite, noite e dia. Se tiver alguma coisa, deixa lá que está arquivado. Aquele telefone que o senhor Jair passou para nós, com aquela bateria de 5.000 ohms, está lá, né, funcionando a todo vapor. E nós colocamos o ar, as denúncias e tudo aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa reivindicar, tirar dúvidas. Está aí, é um ponto de apoio que você tem. Fala para mim, quais são as nossas redes sociais aí do RP Agora? Nós temos as redes sociais aí, né, não é isso? Nós temos aí no Instagram o RP Agora Oficial. E no Facebook, você é só clicar lá naquela lupinha, Jornal RP Agora. E também tem o YouTube aí, né, da TV Rio Preto, que tem todos os programas, não só o nosso, mas de toda a programação dos meus queridos amigos aí, né? Nós temos que programas aí que eu vou dizer uma coisa para você, né? São programas que não devem nada às outras emissoras aí, com todo o respeito que nós temos aí. Né? Nós temos aí os Brutos, né? O Boteco dos Brutos, que é hoje à noite, né? Terça-feira à noite. Nós temos aí os 60 Minutos, que nós apresentamos também com o Marcelo Pessoa, de debates. Nós temos aí da minha querida amiga Thaís à tarde, o programa feminino. Tem da Ágata de manhã, né? Que é um programa feminino também, foi hoje. Tem do meu amigo Centenário Gentil Rossi aí, né? Que vai ser, inclusive, tombado aí com o patrimônio histórico, colocar uma plaquinha. Que o Gentil eu conheço ele há mais de 40 anos. Ele está com mais de 100, está fazendo o programa até hoje, né? E não perdeu ainda o jeito dele, que é um dos maiores apresentadores sertanejos. Mas o que nós temos aí, ó? Nós temos aí bastante programas, então, que vamos colocar na Rede Morada a partir de segunda-feira. É isso aí. Bom, é isso aí. Nós estamos aí na ponta da linha, nós vamos conversar com o Felipe Costa. Ele está conosco, o Felipe, na verdade. Ele que é do Aeroclube aqui de São José do Rio Preto e também é um dos empresários aí, que na comercialização de aeronaves, o aeroporto de Rio Preto, inclusive, o Aeroclube aí, eu cansei de voar aí com pilotos da TAM, né? O pessoal lá da Azul, o pessoal aí da Gol, a antiga Varig, da VASP. E os caras falam assim, você é de Rio Preto? Conhecia por aí, às vezes no hotel. Pô, me formei lá, rapaz, comecei lá meu curso de piloto, né? Voando lá no Aerobueiro, aí contam as histórias antigas, quer dizer, é uma escola bastante tradicional. Eu acho legal isso, a gente ouvir isso, né? Né, Felipe? Esse é bom, né? A gente vê que muita gente saiu daqui, deu os primeiros passos, não os primeiros passos, os primeiros voos aqui no nosso Aeroclube, que é, sem dúvida, um dos grandes orgulhos que nós temos. Agora, essa história aí que adulteraram, não aqui no aeroporto, mas já vem por aí a suspeita de adulteração de combustível de aviação, é uma piada de mau gosto num país como o nosso, né? Quer dizer, tem que parar o Aeroclube porque fica com medo de subir, a gente sabe que o combustível adulterado é um passo, né? Para uma tragédia, né? E não só aqui no Aeroclube, mas todos os aeroportos aí estão em alerta para medir aquilo que foi colocado aí. Tudo bem, Felipe? Um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Toreno? Tudo bem. Prazer todo nosso. Como é que está o nosso Aeroclube aí nesse período de pandemia aí? Está tendo alunos aí? Tudo tranquilo? Está tendo voo, sim. Né? Pararam agora por conta do problema do combustível. Pois é, agora como é que surgiu essa história? Porque a Petrobras é uma empresa estatal do governo federal, né? O que aconteceu aí? Foi a adulteração que pode ser criminosa ou foi um acidente que aconteceu? O que houve lá, Felipe? Na verdade, não está muito claro. A questão é que a Petrobras ela importa 99% do Avgás, que é combustível para aviação pequena. Então, assim, até complementando, os aviões de linha aérea não estão sendo afetados por essa questão da contaminação. São os aviões de aeroclube, aviões particulares, aviões agrícolas, esses que estão sofrendo com esse problema do Avgás. Quer dizer que tem duas linhas de produção e distribuição, né? Quando é para aviação comercial é uma, para os aeroclubes, pequenos aeroportos é outro tipo outro combustível, na verdade. É outro tipo? O combustível que está contaminado é o Avgás. E o combustível dos aviões de linha aérea é a querosene. Então, entendi. São dois combustíveis distintos. Tá bom, é bom saber porque a gente não entende muito da história aí, né? Quer dizer que o que é utilizado nesses pequenos aviões, o nome dele é?
Qual o tipo? Avigás. Avigás? Tá. Isso. Bom, agora é esperar então que a Petrobras possa resolver esse problema, né? Vai ter que ser trocado, vai ter que ser analisado. E a prevenção melhor, né, Felipe? É deixar tudo no chão, né? Porque no chão não vai ter muito problema, apesar do prejuízo. Já está numa época difícil de pandemia, ainda acontece um negócio desse, complica a vida de todo mundo, né, Felipe? A gente está chamando da pandemia da aviação agora. Inclusive eu tenho o Flight 24 Hours, que a gente vê aí, eu não sei esse inglês maravilhoso que eu tenho, e eu tenho visto aí com as restrições dos voos comerciais a quantidade imensa de aviões pequenos que passaram a voar por aí, né? Você vê aí pelo Fly, os aviões aí de pequeno porte, e também os jatinhos e outros tipos de aviões, passou a ser bastante utilizada com as restrições aí, porque outro dia, não sei se foi domingo ou sexta-feira, existiam apenas 30 voos programados para o Brasil. Quer dizer, para suprir as emergências, principalmente para quem mora no interior, Felipe, o negócio é o avião pequeno, né? Os Cessnas, os Barons, né? Esses aviões aí de pequeno porte, não é isso? Com certeza. E foi essa aviação que agora também parou. Além da aviação comercial, pela questão da pandemia, diminuiu bastante o movimento. A aviação executiva agora, por conta desse problema do combustível, realmente tem que parar, né? É uma coisa muito estranha isso acontecer nesse período, viu? A gente mora num país que as coisas são muito esquisitas e a gente não pode acusar ninguém porque a gente não sabe o que está acontecendo. No início do programa eu falei a respeito da adulteração de produtos químicos utilizados para tratar a água da Sabesp em São Paulo. Quer dizer, os caras estavam desviando caminhões, colocando outra coisa que não era o produto químico para tratar a água lá da Sabesp, e a água quer dizer que não estava sendo tratada a contento. Mesmo depois, não sei se os laboratórios detectaram isso, devem ter detectado. Quer dizer, é uma coisa complicada isso, né? Nesse momento que a aviação pequena, ela passou a dar uma subida, é a hora que eu estou vendo aí muitos aviões pequenos, acontece uma coisa dessa, é de estranhar bastante, viu, Felipe? É de estranhar, isso aí é uma coisa que a Polícia Federal precisa investigar para saber o que aconteceu, viu? Se não é boicote, se não é algum problema mais sério, né? Surino, é uma grande incógnita, né? A Petrobras alega que esse combustível lá é importado, ela parou de fabricar o combustível no Brasil em 2018, então 99% da importação do combustível importado é feito pela própria Petrobras, que ela vende para as distribuidoras e essas distribuidoras vendem para as revendedoras. Aqui em Rio Preto nós temos 2 revendedoras de combustível e as 2 revendedoras nesse momento não estão comercializando por conta dessas notas que as próprias distribuidoras e que a própria BR acabou emitindo, né? Ô, Felipe, de onde vem importado? De onde é importado esse combustível aí? De onde é importado esse tipo de combustível para aviões pequenos aí? Eles importam do Golfo do México de empresas americanas. Tá, então vem da América do Norte, né? A maioria, né? México e Estados Unidos, Sim. Quer dizer que é do continente norte-americano. Bom, para aproveitar o embalo aí, vamos me contar a história aí. Eu falei no início aí que muita gente é formada. Como é que está a formação de pilotos hoje aí? Eu sei que houve uma retração. Tem um amigo meu que estava na Latam para entrar agora, aí pararam com tudo, quer dizer, tem muito avião sendo devolvido. Aquela história, né? A recessão é um setor bastante sensível, o setor da aviação comercial, né? Eu vi aí outro dia a Latam recebendo aí da Qatar lá um monte de 7,5 não sei o quê. São aviões que estão sendo devolvidos por leasing. Estamos em crise total agora aí, e a formação de pilotos também está sendo prejudicada, porque a gente sabe que é um mercado grandioso, mas quando sofre qualquer baque, vulcão, né? O vulcão e a erupção do vulcão, o avião não pode passar. É o furacão, o avião não pode ir. É uma pandemia, o avião não pode pôr gente dentro. É crise de combustível, não sei. Cada hora é uma coisa, né, rapaz? Uma hora dá um problema técnico, aconteceu com os Boeings lá, aquela última geração da Boeing, caiu, parou tudo quanto é Boeing também, daquela geração. E agora, como é que fica essa formação, Felipe? Storino, na verdade, a formação de pilotos, ela vai um pouco como todo o mercado está. Se a aviação comercial está contratando mais, a formação de pilotos acaba tendo um pouco maior. Agora, eu diria que está um pouco mais... Estamos na baixa, digamos, né? Porque combustível tem esse problema e a aviação comercial está parada. Então, até o próprio aluno, eu acho que ele fica um pouco mais receoso de começar o treinamento dele agora, né? Ok, filho. Mas o que eu imagino é o contrário, né? Porque
porque na baixa que você tem que preparar para quando estiver na alta, ficar preparado para poder começar já, né? Tá certo. Felipe, obrigado aí pela entrevista, obrigado pelas informações. Logo, logo isso vai ser resolvido, né? Porque aí é trocar o combustível, vir um combustível de boa qualidade e os nossos aviões aí voltarem a trabalhar aí, não só... Porque também tem a aviação agrícola que foi afetada, ela é bastante importante na nossa região aí, no interior do país. Os pequenos voos aí, os táxis aéreos foram prejudicados e também os aeroclubes. Obrigado, Felipe. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Sorino. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem, cadê a minha amiga Mari? Já está aí pronta aí, ó, em algum ponto? Ela já está sim, a Mari, hoje de amarelo aí, né? Está aí, né? Amarelo ouro. Eu acho que isso é bom. Esse é um mantra que nós temos que usar. Inclusive o Fofis aqui na redação, em vez de usar esse preto dele aí, usar um... Gostou? Né? Usar a gente gosta, né? Usar um ouro para trazer, atrair coisa boa, né? Não é isso? Ô Mari, e aí, tudo bem? Hoje, daqui a pouco, nós vamos ver a Andréia falando aí pra gente sobre os tópicos aqui de Rio Preto, mas eu queria destacar com você o que está acontecendo em Araraquara, onde está a nossa sede da Rede Morada lá. Araraquara é uma cidade que tem convivido de uma maneira assim mais eficiente com relação aos casos de Covid. A cidade tem lá cerca de 250, 300 mil habitantes e lá nós tivemos 15 mortes. Proporcionalmente a Rio Preto e a outra cidade, a própria Araçatuba lá, que tem mais de 80 pessoas que morreram por lá, quer dizer que nós temos um trabalho bem feito pelo prefeito Edil Silva daquela cidade lá. Podemos mostrar o mapa aí, Mari, das últimas atualizações na cidade de Araraquara, para a gente fazer uma comparação? Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz Estoino. Boa tarde a todos que acompanham o RP Agora. Podemos sim, vamos atualizar os dados de Araraquara primeiro. Está aí Araraquara aí, portanto, Mari, são confirmados 15 óbitos. A última atualização aconteceu ontem. 1.251 casos confirmados lá na cidade de Araraquara, né? Então nós temos aí os casos na UTI confirmados 4 casos, suspeitos 5. E, portanto, uma situação que eu não vou dizer não é trágica. É uma situação que está sob controle. Por que Araraquara, esse é o dado das últimas horas, não saiu ainda o boletim, por que Araraquara está conseguindo controlar a pandemia se nós estamos lá a 150 quilômetros? Ontem o Marcelo aqui nos 60 minutos veio com a história, falou assim, não, porque lá é tudo aberto, o ar circula mais e não sei o que tem. O que o prefeito fez lá que poderia ser exemplo para os outros prefeitos, hein? Que é o prefeito do PT lá da cidade, lá, né? Exatamente, Luiz Estoino. Uma das medidas adotadas ali pelo município foi justamente a expansão dos leitos nas UPAs. Essa medida foi adotada aqui em Rio Preto nesta semana, mas lá em Araraquara, essa medida de estender os leitos das UPAs já havia sido tomada há muito tempo pelo prefeito. E isso possivelmente pode ter sido que causou aí essa diminuição dos casos e logo do atendimento das pessoas que foram testadas positivas pela Covid-19 no município de Araraquara. Ou seja, quer dizer, teve uma prevenção. Eu também teve aquela história lá que inclusive foi polêmica, né, Mara? Que fechou lá as praças, Sim, deu aquela polêmica lá que a mulher foi algemada e o povo lá disse que não saía de casa não, viu? Falou depois daquilo. Eu não sei se isso, a gente até criticou esse tipo de coisa, mas parece que o pessoal de lá também respeitou um pouco mais aí a quarentena que foi imposta lá pelo prefeito, que ele foi duro com a sua guarda municipal, né? Recebeu crítica pra caramba, mas agora tá aí, ó, o resultado não é um dos piores, né? Em comparação mas Rio Preto tem 450 mil habitantes. 450 mil habitantes, a população de lá é menor, mas proporcionalmente a situação está bem melhor em Araraquara, porque Ribeirão Preto também o bicho está pegando, né, Mara? Mas o que, Mara, que você tem para falar para a gente aí? Sim. Vamos atualizar as Covid-19 aqui em São José do Rio Preto, Luiz Estoino. Rio Preto agora tem 140 mortes confirmadas. Hoje pela manhã, a Andréia Negri participou da coletiva e Rio Preto tem 4.823 casos confirmados da Covid-19, total de testados 22.202 pessoas, negativos 17.379,
recuperados 2.942 pessoas e profissionais da saúde que estão com a Covid-19, 861 pessoas, o que representa aí 18% deste total. E também tem o pessoal com a síndrome respiratória aguda grave, que totaliza aí 748 pessoas, o que representa 15% do total. Muito bem, Andréia. Sobre esse assunto, a Andréia Negri falou também, vamos ouvi-la. 22.202 pessoas testadas, certo? Destas, 17.379 com resultados negativos e 4.823 com resultados confirmados para a doença. Temos 140 óbitos até o momento. Ontem, nós tínhamos 137, um acréscimo de 3 óbitos. Recuperados, nós temos quase 3.000 pessoas, 2.942 pessoas já recuperadas da doença. Profissionais de saúde, temos 861 profissionais de saúde que já foram acometidos e já foram internados 748 pessoas com síndrome respiratória aguda grave que tiveram confirmação para coronavírus. Nosso coeficiente de incidência, que é aquele coeficiente que a gente divide o número de casos pela população do município, vezes um N, um exponencial, no caso 100 mil habitantes. Então, nós estamos com 1.046 casos para cada 100 mil habitantes aqui no município. Muito bem, está aí a Andréia falando a respeito aí dos casos que não param de aumentar. Daqui a pouco nós temos uma entrevista com aquele pessoal da Vigilância Sanitária em São Paulo, que já diz o seguinte: o número de mortes está diminuindo no estado. Ah, mas está assustando aqui no interior, mas na capital está caindo, graças a Deus, tomara que chegue logo aqui, né? Está diminuindo, segundo falam, mas a gente leva susto todo dia, né? 2 aqui, 3 aqui, a gente não está acostumado com isso. Se bem que todos os dias morre gente de alguma coisa na cidade. Bom, infarto, AVC, agora a gente não morre mais, né? Eu não estou ouvindo mais falar, o cara morreu disso, o cara não morreu daquilo, né? Teve um choque séptico, acabou tudo. Só fala em Covid, só fala em Covid. Muito bem, nós vamos aí falar a respeito também dos óbitos aqui na cidade. Ela vai fazer uma análise do número de óbitos e também do perfil de quem está morrendo. Quem que está morrendo mais aqui? É homem ou mulher? Vamos ver a Andréia falar com a gente aí. Detalhando um pouco mais esses óbitos, em relação ao sexo, nós temos 64 pessoas do sexo feminino e 76 do sexo masculino. E esse dado importante que a gente tem apresentado para vocês. Do sexo feminino, 14% abaixo de 59 anos. São mulheres que tinham menos de 59 anos, mas todas elas com alguma comorbidade, que a gente fala uma doença crônica, um fator de risco. E no sexo masculino, esse indicador praticamente quase dobra, para 27,6% nessa faixa etária, enfatizando aí que a questão dos homens, nessa faixa etária, muitas vezes, por não até cuidar da sua doença de base, um diabetes, uma hipertensão ou qualquer outra doença crônica, ele procurar menos o serviço de saúde, que a mulher sempre procura mais, e a gente vê isso nos nossos atendimentos, mas é isso. Então, os homens, nessa faixa etária, o risco dele está maior do que o risco no sexo feminino. E está certíssima aí a Andréia falando isso, né? O homem não cuida, né? Eu já disse aqui várias vezes, tem preconceito de tomar uma dedada para fazer aí um exame de próstata, daqui a pouco é diagnosticado com câncer de próstata, fica chorando, e agora? E agora, né, Sr. Jair? Não tem nada demais você tomar uma deitada aí, né, Sr. Jair? No médico aí. Qual o problema disso? Fazer lá um check-up do coração, fazer um exame. Agora, o homem é tão descuidado nesse ponto, eu não sei se vocês sabem, a nossa produção sabe, que ontem à noite, eu não sei se foi ontem à noite ou nas últimas horas, aí, a Guarda Municipal de Rio Preto, ela conseguiu multar pela segunda vez um bar no bairro Maria Lúcia, que é a zona norte aqui da cidade, que o cara tinha um bar na frente, um balcão e um galpão escondido lá atrás, e montou o bar lá e recebia o pessoal escondido, aquele monte de homem lá dentro tomando, sem máscara, sem nada. Foi multado de novo. Primeira vez foram R$6.000, a segunda multa R$6.000. Então a prova, os caras, em vez de estar em casa, cuidando lá da família, está lá enchendo a cara numa época dessa. O cara desse está preocupado com saúde? Vamos ver o João Gabardo em São Paulo falando ainda a respeito do número de mortes, como eu disse antes, segundo ele está diminuindo. Eu espero que ele esteja certo, que é um dos caras mais competentes que estava lá no Ministério da Saúde, na época lá do ministro Mandetta. Não sei por que cargas d'água, ele foi liberado pelo Ministério da Saúde, e o João Dória, que não é nada bobo, pegou ele, que é um técnico, um super técnico na área de infectologia. Vamos lá então. Nessas últimas 4 semanas, nós temos um movimento de redução
no número de óbitos. Isso, primeiro esse aí. Aqui nós estamos apresentando, como já faz algum tempo, a gente apresenta os dados, na coluna são os dados diários. Vocês vejam que há uma variação muito grande nos dias de semana, há uma queda nos finais de semana. Nós já vimos apresentando essa informação pela média móvel dos últimos 7 dias, já faz algum tempo que a gente faz isso. E fico muito feliz de saber que os meios de comunicação hoje estão usando essa metodologia também para apresentar os dados, com essa média móvel, que retira um pouco dessa instabilidade, dessa variabilidade que ocorre durante os finais de semana. E o gráfico mostra, do dia 17 de junho em diante, nas últimas 3 semanas, uma redução na média móvel dos óbitos no estado de São Paulo. Mesmo ainda tendo um aumento pequeno no interior do estado, a média estadual está caindo. Isso pode ser visto no próximo slide. Nós tivemos na semana 25, na semana epidemiológica 25, 1913 óbitos. Na semana 26, 1769. Na semana 27, 1733. E na última semana, 1706. Então mostra um movimento constante, sustentável, de queda no número de óbitos, pelo menos nas últimas 3 semanas. Muito bem, qualquer vitória tem que ser comemorada de maneira bastante entusiasmada, né? Porque é o que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, na Bélgica, na França, em outros países aí, quando o número de mortes começou a cair, como está acontecendo no Rio de Janeiro, é motivo de comemoração, né? Ah, mas foram menos 4, não importa, são 4 vidas aí. Isso aí tem aumentado, né? O número, esse índice tem aumentado, né? A queda continua sendo. Agora no interior, ela está subindo, né, Mari? Mas está subindo também de uma maneira menos forte, segundo fala o doutor Gabardo em São Paulo. É motivo de comemoração. E é motivo para a gente se cuidar ainda mais, né, Mari? Porque eu fico preocupado, as pessoas falam assim, mas se eu sou novo, não vai acontecer nada. Mas se precisar ir para o hospital, é aí que o bicho pega. Porque os hospitais, pelo que eu sei aí, estão numa situação bastante dramática, né, Mari? Exatamente, Luiz Storino. E em idade, né? No início da pandemia, as orientações eram principalmente para a questão do pessoal idoso, mas na realidade nós noticiamos aqui que jovens também morreram pela Covid-19, principalmente as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Vamos atualizar a taxa de ocupação da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. Da ocupação preenchida, a UTI 86%. Ô, Verônica. Já a taxa de ocupação do hospital, a enfermaria tem 148 leitos ocupados, o que representa 52,86% da capacidade. Já a UTI do hospital de base tem 99 leitos ocupados, o que representa 84,62% da capacidade, e a enfermaria do Hospital da Criança e Maternidade tem 2 leitos ocupados, o que representa 6,67% da capacidade, e a UTI do Hospital da Criança e Maternidade tem 1 leito ocupado, o que representa aí 7,14% da capacidade. Então, como nós vemos analisando essa questão todos os dias, a enfermaria da Santa Casa teve aí uma diminuição dessa questão em relação à ocupação, Luiz Storino. Chegou a 100% na semana passada, depois caiu para 90% e hoje Então é uma notícia boa, é um alívio a mais. E só para ressaltar também, a UPA de Jaguaré está recebendo pacientes aí com síndrome e redução da ocupação ali na Santa Casa de São José do Rio Preto. Ô, Mari, agora uma coisa que a gente... O centro das ocupações dos leitos na capital de São Paulo vai diminuindo. E hoje a briga que nós temos aqui é aquela que São Paulo, a capital de São Paulo, a região metropolitana, teve alguns tempos atrás, né? É aquela história, sempre está à frente o governador e o governo de São Paulo, sempre à frente com o número de aí, com respiradores, para que as pessoas não fiquem privadas disso, né? Porque ar é uma coisa que não tem jeito de você comprar, né?
você tem que ter aparelhos aí para poder trabalhar. Essa é a história, mas pelo visto a gente está conseguindo um passo à frente, ficando um passo à frente aí nessa história toda. O que nós temos agora? Pois é, ô Verônica, como é que é a história do ProUni aí? Como é que é? Conta as informações pra gente. Boa tarde, Verônica. As inscrições do ProUni para o segundo semestre de 2020 foram abertas nessa terça-feira. Uma previsão do tempo agora. A oferta é de mais de 167 mil vagas e o cadastro seguirá até a próxima sexta-feira, 17. O MEC anunciou a oferta de 167.780 bolsas no total, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais. As bolsas de 100% são voltadas para quem tem renda per capita de até um salário mínimo e meio. Já o benefício de 50% tem como renda máxima 3 salários mínimos. Podem participar do ProUni os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2009 e tiveram média de 450 pontos na prova, além da nota acima de 0 na redação. O MEC exige também que os candidatos não tenham curso superior e estejam inclusos em uma das categorias abaixo. Ter estudado o ensino médio todo em escola pública ou como bolsista integral em colégio particular, ter alguma deficiência, ser professor de rede pública em exercício do magistério, categoria que não há comprovação de renda. As alterações podem ser feitas até às 11h59 da próxima sexta-feira, 17 de julho. Os candidatos que não forem convocados em nenhuma das 2 chamadas regulares do ProUni segundo semestre de 2020 poderão manifestar interesse pela lista de espera de 18 a 20 de agosto. O resultado da lista de espera do ProUni será divulgado em 24 de agosto. Mais informações no edital e pelo site do ProUni. A primeira chamada do segundo semestre de 2020 será divulgada em 21 de julho. A segunda convocação está prevista para 4 de agosto. É com vocês, Torino. Obrigado, Verônica. Verônica tem mais coisas para falar daqui a pouco, ela volta dentro de instantes. E daqui a pouco também nós vamos para a previsão do tempo, porque queremos saber como é que está a umidade relativa do ar. O ar está meio sufocado aqui nos últimos tempos aí, né? Tem gente que ainda queima coisa por aí, a coisa na nossa região fica uma coisa insuportável. Bom, a gente estava falando a respeito de casos da Covid, eu queria atualizar Ribeirão Preto, porque a partir de segunda-feira o nosso jornal também estará lá falando das coisas de Ribeirão Preto através do 43.1 aqui e no mesmo canal em Araraquara, Ribeirão ali para toda aquela região ali do centro do estado e também para o norte do estado. Ribeirão está com 7.826 casos até o momento. E já tivemos, infelizmente, 233 mortes até o momento. Nas últimas horas, o que aconteceu, Ana? Nas últimas horas tivemos 142 novos casos, a Ana está me dizendo aqui, e 6 pessoas morreram, quer dizer que segue mais ou menos a proporção de uma cidade de 450 mil habitantes. Lá tem 650 mil habitantes, né? Acho que é isso. 550 a 600 e tantos mil habitantes aí. É isso. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar, mas antes eu quero saber da previsão do tempo. Segundo o Climatempo, a temperatura média está alta na região, né? Temos aí máximas previstas aí, de 31 graus, a média de hoje chega a 29 graus aí na manhã e nós teremos aí o pico, né, de 30 graus por volta aí das 16 horas, 15 a 16 horas, e nós teremos a temperatura mínima à madrugada 18 graus. Além disso, nós teremos aí apenas nebulosidades amanhã, quarta-feira e na quinta, com temperaturas mínimas aí que variam de 18, 17, 16, fica um pouco mais frio a partir de domingo. Mas a máxima é de 31 graus. Nós vamos então à previsão do tempo com Climatempo para a região sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, uma frente fria vai avançar sobre a costa do sudeste do país e influenciar parte da região. A previsão para a capital paulista, Baixada Santista e litoral sul do estado de São Paulo é de céu encoberto e chuva frequente. Nas demais áreas do leste, sul e oeste paulista, no litoral sul fluminense, na região dos lagos e do Grande Rio, a previsão é de predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Na região de Bauru de Campinas, da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, na região de Viçosa, nas demais áreas do centro-sul fluminense, chove de forma passageira. Não chove e o sol predomina nas demais áreas da região, incluindo Belo Horizonte e Vitória. Na região de Itamarandiba e de Araçuaí, tem risco de nevoeiro ao amanhecer.
e o dia será ensolarado no noroeste de Minas Gerais. No centro-oeste de Minas Gerais e extremo norte paulista, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Tem risco de chuva com até moderada intensidade, que pode vir acompanhada de rajadas de vento no litoral paulista e em grande parte do centro-sul fluminense. O mar vai ficar agitado e tem risco de ressaca no litoral do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. No litoral sul paulista, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. E entre Santos e Cabo de São Tomé, são esperadas ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Com a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, a temperatura vai cair em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A mínima prevista na capital paulista é de 14 e a máxima é de 18 graus. Na capital fluminense, a mínima prevista é de 16 e a máxima é de 26 graus. Neste momento de pandemia, precisamos de união, criatividade e divulgação. Muitas empresas se reinventaram e estão usando da inovação para venderem mais. Que tal acrescentar um canal de televisão nessa divulgação? Com a quarentena, muita gente está em casa assistindo TV. Portanto, tem um público imenso, precisando do seu produto e ansioso para conhecer o que tem a oferecer e como entregar. A TV é um caminho mais curto entre você e o consumidor. A TV Rio Preto elaborou uma tabela para caminhar com você e impulsionar o seu negócio neste momento difícil. Isto vai passar e lá na frente vamos comemorar juntos os bons resultados e continuar parceiros pela vida toda. Seja nosso parceiro com seu apoio cultural. Liga agora, 17 991 43 3898. Nós não temos medo. Somos fortes porque somos paulistas. Somos 40 milhões, um estado maior que muitos países. Uma economia que supera a de tantas outras nações. São Paulo dos bandeirantes que desbravaram o Brasil. São Paulo do grito da independência, berço da República, da defesa da Constituição e da democracia. São Paulo da arquitetura imponente, da nossa Revolução Industrial, destino dos novos paulistas de todo o mundo. São Paulo dos brasileiros de norte a sul, dos vários sotaques. São Paulo dos 1000 sabores, dos empreendedores, dos negócios, da agricultura, da cultura. São Paulo vai sobreviver. Somos mais fortes que o coronavírus. O Paulista Unido vai superar essa pandemia, vai passar e vamos vencer. Pois é, né?
é isso. Vamos falar um pouquinho de política. Cadê a Mari, hein? Tá aí conosco ainda? Daqui a pouco vem noticiário policial com a Dani Jamal. Ô Mari, falar um pouquinho de política, né? Porque nós estamos aí na época de eleições, tem uma movimentação intensa. E hoje eu fiquei sabendo que o vice-prefeito aqui de São José do Rio Preto, o doutor Eleusis, disse que não vai ser mais candidato a vice na reeleição, no caso aí na tentativa de reeleição do prefeito Edir Araújo. Disse, conversou com a mulher dele, a mulher falou, não, mexe com isso não, larga isso aí. Só ele falar disso, que ele falou que não quer mais, o que apareceu de pretensos candidatos a essa vaga de vice, Mário? Aquele outro, mais o outro, aquela outra, né? Eu também quero. Todo mundo quer, né? Por quê? O prefeito, ele tem a máquina na mão. E hoje é um dos primeiros colocados em pesquisa. Não vem falar que essa história está desgastada, isso é tudo conversa para boi dormir. Na hora do VH, quem tem a máquina já está com uma vaga, já está com um pé lá na frente, né? E todo mundo quer por quê? O prefeito é a última eleição dele, no caso, porque não pode ser mais reeleito. E quem for o vice dele foi eleito, se ele for eleito, o que acontece? Já está na boca de espera na próxima eleição, né? Todo mundo. Você não quer ser vice também, não, Mário? Porque todo mundo está querendo aí, né? E fala a respeito aí do projeto, o grande projeto, está votando hoje na Câmara Municipal aí, do vereador aí. Nessa época de eleição também, os vereadores entram lá para fazer aqueles projetos, né? Para aparecer, já que quer aparecer. Fala o projeto, mas não fala o nome, então, Mário, para a gente não ficar fazendo propaganda aí. Fala o que é. Hoje tem votação na Câmara Municipal aqui de Rio Preto, Luiz Storino, e um dos projetos que será votado é justamente a colocação de preços de forma visível, né, nos postos de combustíveis. Essa é uma polêmica, né, em Rio Preto, tem vários postos de combustíveis que colocam aquele número pequeno, aquela falsa promoção, se a pessoa tem que ter o aplicativo, não tem, e para não ser, não cair nesse golpe de preços e de imagem, de propaganda enganosa, hoje vai ser votado na Câmara Municipal para que esses números, esses preços fiquem de forma visível, né, para os motoristas que passam ali pelos postos. Quando colocam de forma visível, Mário, não é a maioria, não são todos, mas alguns, e tem um aí, ele coloca de uma maneira bastante esquisita, tipo assim, o preço é 1, promoção, o preço é 1. Quando você vai lá ver a promoção, eles te dão desconto em lavagem, para você lavar o carro. Ah, não, isso aqui é a lavagem. E a outra também põe pressão desse tamanho assim, Mari, e coloca assim, depois você vai lá, ó, eu quero isso aqui, não é só com dinheiro, isso aqui é com cartão. Então, tem que ser bem explícito. Agora, a sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, sem fazer propaganda sem nada, tem aí na internet, no Facebook aí, tem aí um grupo de pessoas que colocam onde os combustíveis estão mais em conta. Aí não erra, né? Todo dia alguém passa, ó, posto tal aqui na Zona Norte, Zona Leste, ou em não sei aonde. Então, você tem aí o preço real, porque o cara foi lá e ele viu. E o consumidor, ele não quer ser enganado, e muito menos, ele nesse ponto ele é solidário. Quando ele pega uma promoção, ele passa para todo mundo. Nesse ponto é bom. Mas eu acho até um projeto interessante, né? Uniformizar a coisa, colocar os preços aí, porque tem realmente, principalmente na estrada, viu? Porque você não consegue, você passa, não tem um aviso assim, você tem que parar, você tem razão, mas é um projeto interessante aí. Mas o que, dona Mari? É isso, para finalizar a questão da Covid, graças a Deus. Nós temos uma arte aí que fala de toda a região, de todo o Noroeste paulista, que já são aí 16.028 casos positivos e 487 óbitos. Somente aqui na região de Rio Preto são 8.941 casos confirmados e 267 mortes. E na região de Araçatuba, 1.526 e 47 mortes. Pois é, muita gente, né? É uma situação complicada, né? Pois é, vamos mostrar a região, Mari. Temos as cidades da região aí, tem cidades aí. Inclusive, Mari, fale a respeito de Tanabi, a cidade que está mais preocupante nesse momento aí. Tanabi aí está aumentando cada dia mais o número de casos, inclusive montaram lá mais leitos em Tanabi, né? Nunca imaginei que Tanabi chegasse nessa situação, né, Mari? Olha, Tanabi então está com 200... Tanabi está com 286 casos confirmados e 7 mortes. Tá, e quais cidades nós temos aqui? Mirassol também, Mário, nós temos aí 7 mortes também em Mirassol. José Bonifácio, 7 mortes.
Quer dizer que são cidades aí, inclusive, você vê que Tanabi lá está com 286 casos, Mirassol 231, Bonifácio 239 e Olímpia 234, Tabapuã 174, está com 11 mortes já, Badibacite com 171 casos. Inclusive o nosso querido amigo lá está mal lá, né? Mas vamos esperar que ele se recupere, que é o Mandioca, que foi presidente da Câmara na cidade de Badibacite. E a outra notícia boa é que o prefeito de lá, o Tobardini, teve alta aí do Alsta, né? Estava aqui no Hospital Alsta, aqui na Mogi de Onça, teve alta lá, o prefeito se recuperou. E o Mandioca, que estava em casa, tudo tranquilo, se recuperando, de repente deu uma queda, precisou ser entubado. Mas logo, logo ele vai se recuperar. E tem mais gente também, o vice-prefeito também lá de Potirendaba também disse que testou positivo. Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? A doença não dá trégua de jeito nenhum, né? Mais alguns casos aqui, rapidinho aí, para mim chamar a Dani, ô Mari, tem mais algum destaque aqui? Cedral, Ipiguá, Mendonça, Jaci, 106 casos, Pindorama lá, olha, aumentou também, foi para 111 na região ali. Foi a cidade que teve o primeiro caso, a prefeita lá foi a primeira política do estado de São Paulo a ter Covid, já se recuperou. Guapiaçu, 122 casos, Itajobi, 141 casos. Quer dizer, é uma coisa lamentável, né? É isso. Mais algum destaque, Mário? Covid para mim chega hoje, né? Só se aparecer alguma coisa aí na última hora, né? Acho que já informamos bem a situação, né? Mas tem melhorado a situação do seu ponto de vista, Mário? Você que analisa os dados todos os dias aí? Sim, Luiz Vitorino. Que tem melhorado ou tem piorado? Como é que está a situação aí no geral? Olha, Luiz Vitorino, de mortes... Olha, em todo o Brasil já são 72.833 mortes registradas, infelizmente, né? Nós noticiamos esses números de mortes, não é para assustar, mas sim para alertar. Então fica aí o papel de cada um, quem pode ficar em casa, quem pode cumprir o isolamento, cumprir, e quem tem que trabalhar da forma mais segura possível, né? Utilizando máscaras, o álcool em gel e a higienização da casa também de forma adequada, porque se alguém da sua casa está com sintomas, o ambiente também fica infectado, então todo cuidado tem que ser redobrado, não é isso, Luiz Vitorino? E tem uns pilantras aí, uns irresponsáveis, que vão pro boteco aí, igual ontem lá, no Jardim Maria Lúcia, lá que o cara montou um boteco clandestino lá no galpão, cheio de homem lá, tudo bebendo, né? Como é que pode gostar de uma coisa dessa no momento desse? Tudo enchendo a cara lá, a guarda municipal chegou por lá, acabou com a festa, um cara desse estiver infectado, vai para dentro de casa, vai contaminar a família dele, a esposa que não tem nada a ver com a história, tá lá coitada trabalhando, e esse vagabundo enchendo a cara numa época como essa. Vou falar desse jeito. Não é momento para isso, porra. Né? Não pode funcionar. É só drive-thru, não é? É só pegar lá a bendita pinga, o caramba, e levar para casa. Mas não é para ficar lá. O cara montou um bar clandestino, meu. Já foi punido 2 vezes. Primeiro R$6 mil, agora mais R$6 mil. Não vai pagar o que tem lá dentro. Se tiver lá 2 freezer, não paga nada. Quer dizer, vai falir. Agora, a próxima vez ele deveria ser preso. Agora, eu fico impressionado, Mari, nessa história toda, e não fazendo uma crítica, eu acho que é a legislação, que na terceira coisa é que o cara vai ter o comércio dele lacrado. Devia ter sido lacrado no primeiro. É no primeiro, não é esperar a segunda. Já teve a segunda, mais multa. De início, né? Agora tem mais o terceiro, quer dizer, dá chance pro cara 3 vezes para errar. Pro cara para vender cachaça. Ah, vá. Se ainda fosse um mercadinho, tava vendendo uma comida, vendendo alguma coisa, né? Podia até falar, pô, o cara tá lá. Agora o salão de beleza é bandido, né? Não pode trabalhar. Por determinação do governador do estado de São Paulo. Essa é a história, é ele que determina. A faixa laranja. Os cabeleireiros não podem, mas o boteco funciona, ainda tem mais uma chance. Quer dizer, ó, o senhor pode errar de novo, o senhor pode trazer tudo aqui de novo aí, essa turma que não tem nada o que fazer para encher a cara, que aí nós vamos lacrar. Ah, tá bom, então vamos esperar a próxima vez aí. Ah, não dá para entender esse tipo de coisa. Ok, Mari, vamos a Daniele Jamal com os destaques policiais. É com você, Dani. Vitorino, boa tarde. Tadeu Braz Rafael, de 61 anos, morreu após ter a moto que dirigia sido atingida por uma carreta. Ele chegou a ser socorrido com vida até o Hospital de Base de Rio Preto, onde foi sedado, entubado, mas sofreu paradas cardiorrespiratórias e veio a óbito. O local do acidente é ignorado até o momento pela polícia, que segue investigando o caso. E por falar em acidente, uma idosa de 78 anos sofreu fraturas múltiplas após ter sido atropelada por uma moto dirigida por um jovem de 23 anos no Jardim Alto Rio Preto.
O motociclista contou que estava transitando com o veículo quando a idosa apareceu de repente e não conseguiu impedir que ela fosse atropelada. A aposentada foi socorrida até o Hospital Beneficência Portuguesa, onde ficou internada. Já o motociclista sofreu escoriações e foi atendido na UPA Tangará. E policiais militares do BAEP apreenderam 29 porções de maconha e R$ 124 em dinheiro com um homem acusado de tráfico de drogas no Santa Clara. Segundo o BAEP, o suspeito demonstrou um comportamento estranho ao ver a viatura, tentou fugir e acabou sendo detido com o dinheiro e o entorpecente. Ele foi levado até o plantão policial de Rio Preto, aonde ficou preso à disposição da Justiça. E por falar em tráfico de drogas, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, apreenderam 1,6 tonelada de maconha no quilômetro 592 da rodovia Euclides da Cunha, em sul de Menuce. O motorista do veículo onde a droga foi encontrada, um homem de 39 anos, confessou que pegou a maconha em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e iria até a capital paulista, aonde a droga seria entregue. Os entorpecentes estavam escondidos no meio de uma carga de milho, em 65 sacos. O homem recebeu voz de prisão, foi levado até a sede da Polícia Federal em Jales, aonde ficou à disposição da Justiça. A qualquer momento nós voltamos com outras informações do setor policial de Rio Preto e região. Muito bem, Daniele. Agora, sou Matheus, Mari, aproveitando que você está aí, que você já vai sair desse local, a quantidade de maconheiro é uma coisa impressionante, né? Porque se tem essa quantidade de maconha que é apreendida, toda hora que eu olho aí o TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário, a Polícia Militar, o BAEP, é 1 tonelada, 2 toneladas. Quer dizer, se for fazer cigarrinhos de maconha aí, dá para fazer o que a Souza Cruz produz aí no ano inteiro, aí, de cigarros aí normais, aí, né? Aquela outra porcaria lá, né? Mas toda hora, rapaz, eu vou te falar uma coisa, a quantidade de maconha, o que é medicinal, seu fofão? Isso aí é pra cara voar. A senhora conhece São Tomé das Letras, né, dona Mara? Que eu vi só passando por lá, né? Certa vez os caras foram lá e disseram que viam um disco voador. Eu conheço e amo São Tomé. Só foi lá, né, comer aquela pizza lá em cima da pedra, né? Eu conheço lá também. Eu fui fazer uma matéria na Rede Globo, Minas, uma vez lá. É a terra dos cristais, mas eu fui cristais. pelos cristais, viu, Luiz Historino? Eu sei, eu conheço lá São Tomé, do lado de Caxambu. Eu nasci naquela região, eu sei muito bem. Aí chegava lá, tinha uns caras lá, olha, vai fazer uma matéria lá, porque lá tem uns caras vendo disco voador, vendo ET, tá vendo tudo lá. Quando eu cheguei lá no dia, a Polícia Federal, naquela época, bateu lá, prendeu todo mundo. Tá todo mundo fumando maconha, usando droga e fazendo tráfico de drogas. Aí você vê ET, você vê tudo quanto é coisa, né, naquele lugar lá, né? Mas é aquela história, é muita gente usando drogas. Agora, a hipocrisia é tão grande, eu não vou ficar defendendo determinadas coisas. Ontem saiu uma reportagem dizendo que aumentou o número de armas do Brasil, que agora você pode comprar uma arma, não sei o quê, a violência e não sei o que tem. Gente, essa maconha aí, quando o cara compra um cigarro de maconha, compra um pouco de cocaína, compra essa desgrama, está financiando as armas aí que matam a polícia militar, matam inocentes do Rio de Janeiro. Não é isso? É de onde sai. Droga é para isso. Essa pode então, né? O fuzil, o AR-15, o M60, não sei mais o que, isso pode, né? Aí ninguém combate não, né? A turma que gosta da esquadrilha da fumaça, né? E defende esse tipo de coisa. E é contrário, comprar arma regular. Eu vou entender isso. E defende esse tipo de coisa, liberalização da maconha. Vai para os quilos do inferno. Mais alguma coisa, dona Mari? Vai fechar? Tá bom para a senhora ou mais alguma coisa aí? Luiz Historino, por aqui. Vai ficando por aí, né? Tá bom. A gente se conversa depois. Tá ótimo, até bom, amanhã. Então. Tá bom, bom jornal. Eu acho que a gente pôs tudo que tinha que colocar no ar. Segunda-feira a gente estreia aí na Rede Morada do Sol. A senhora vai estar aí do jeito que está esse amarelo aí, porque diz que lá Morada do Sol, o índio, quando estava andando lá num barquinho, ele viu uma montanha imensa e o sol refletia naquela montanha. Ele falou assim, Tupi-Guarani, é a Morada do Sol. Tá bom então, um abraço. Obrigado, Mari. Cadê a Verônica aí com a notícia cultural para dar uma amenizada? Verônica, volta a falar comigo.
Boa tarde, Sorino. Boa tarde a todos. A Mostra de Teatro Popular de Catanduva atraiu 2.296 espectadores em 3 atividades virtuais. O número leva em conta o total de acessos nas páginas da Secretaria de Cultura e do Grupo Cabrabrão. O evento começou em março, mas foi suspenso devido à pandemia do coronavírus e retornou em junho no formato online, para chegar às telas de computadores e celulares, ampliando o acesso à cultura. Para fechar com chave de ouro a programação, além da apresentação do espetáculo Vapor, também foi realizada uma live com o elenco do grupo Cabrabrão, que dá a vida à peça. Como o steampunk foi o gênero usado para diferencial da produção, também foi desenvolvida uma oficina especial sobre esse tema. A trama mostra um período pós-apocalíptico, onde o Brasil enfrenta sua maior crise em séculos, uma terra esquecida pelo governo e dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais. Se torna o pano de fundo para que o lendário Grupo Cangaço a Vapor saia à procura de um artefato, que pode resgatar tudo o que foi tirado do povo. Para quem não conferiu a programação ao vivo, basta acessar o canal da Secretaria de Cultura no YouTube. De volta ao estúdio. Obrigado, Verônica. Aninha, mais alguma coisa aí que nós temos aí? Muito bem, o pessoal está recebendo auxílio emergencial aí. Vocês viram outro dia aí a notícia que cerca de 300 mil servidores públicos, pessoas que trabalham em prefeituras, governos, estariam recebendo aí o auxílio emergencial de maneira inadequada e errada? Tudo bem que algumas dessas pessoas tiveram o CPF clonado aí, como aconteceu com o filho de quem lá, do apresentador da Globo lá, né? Não vou falar o nome dele não, mas aconteceu com o filho dele lá, né? Clonaram. Agora, servidor público, duas coisas eu fico imaginando, né? Como é que o Brasil não tem um cadastro geral do cara que trabalha? Se o cara trabalha na prefeitura, diz que a prefeitura de Tamboão da Serra tem uma penca de gente lá na Grande São Paulo que está recebendo esse auxílio. E descobriram agora. Primeiro foram os soldados do Exército aí, mas lá teve até uma explicação, né? Que os recrutas, quando eles dão baixa, eles passam a ser desempregados. Eles não estão recebendo mais salários. A maioria deles abaixa em março. Servem de fevereiro a março ou de abril a maio. E a partir disso eles ficam sem emprego. Aí tiveram essa justificativa. Até aí tudo bem. Mas o cara que é servidor público, quer dizer, que hoje ninguém sabe, por exemplo, eu coloquei meu CPF, eu trabalho na prefeitura de algum lugar. Não cruza com a Receita Federal. Diz que tem 36 cruzamentos. 36 pontos que são analisados para você chegar até receber esse aí. Passa pela Receita, passa pelo PIS/PASEP, passa por isso, passa por aquilo, por bancos, e não descobriram os servidores aí. E o que vai acontecer com esse povo aí? Nada? Isso aí para mim é falsidade ideológica, né, amigo? Isso aí merece, né, um belo de um processo, se bobear, poderia até perder o cargo dele, né? Porque aí é uma malandragem que não tem tamanho. Agora, se foi clonado, é outra história, né? Então, tá aqui. Coloca aqui para mim, que senão eu não enxergo lá. 61 não enxerga mais nada. Inscritos aí, nascidos em janeiro. Crédito dia 16 já aconteceu, né? E os saques para transferência também é a partir do dia 6. Então, vamos pegar aqui o crédito que acontece dia 16. Dia 16, a maioria deles aqui, ó, fevereiro, março, abril, maio, junho. Dia 16/6 já foi creditado, né? De julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, no próximo dia, já foi também no dia 17 de junho. Agora tem aqui os saques e transferências. Quem nasceu em janeiro, a partir do dia 6/7, pode fazer saques e transferências, mas pode pagar, né? Pode fazer um pagamento lá através do cartão virtual lá. Fevereiro, dia 7, quem nasceu em março, dia 8, e assim sucessivamente. Abril, dia 9, maio, dia 10, junho, 11 de julho, julho, quem nasceu em julho, dia 13, também agosto, dia 13, setembro também dia 13. No dia 14, os que nasceram em outubro, novembro e dezembro podem fazer saques e transferências. Repito, quem tem o cartão, entra naquele lá, né, no site, através do aplicativo, pode fazer suas compras aí, né? As compras podem fazer, né, Fofis? Pode fazer a compra, né? Pode, agora saque e transferência só a partir dessas datas que eu falei. É isso. Faltando 20 segundos para o encerramento do nosso programa, agradeço a audiência de todos. Obrigado. Reprise às 11 horas da noite. Nos acompanhe nas redes sociais. A partir da próxima segunda-feira, estaremos aí com a Rede Morada no 43.1. Sinal aberto. Fala para a vizinhança. Estaremos no 43.1. Incomodando, né? Com certeza. Uma ótima terça a todos.